Livro A Chave dos Grandes Mistérios, por Eliphas Levi. Segunda parte, Mistérios Filosóficos. Considerações preliminares. Diz-se que o belo é o esplendor do verdadeiro. Ora, a beleza moral é a bondade. É belo ser bom. Para ser bom com inteligência é preciso ser justo. Para ser justo é preciso agir com razão. Para agir com razão é preciso ter a ciência da realidade. Para ter a ciência da realidade, é preciso ter consciência da verdade. Para ter consciência da verdade, é preciso ter uma noção exata do ser. O ser, a verdade, a razão e a justiça são os objetos comuns das buscas da ciência e das aspirações da fé. A concepção de um poder supremo, real ou hipotético, transforma a justiça em providência, e a noção divina, por esse ponto de vista, torna-se acessível à própria ciência. A ciência estuda o ser em suas manifestações parciais. A fé o supõe, ou melhor, o admite a priori em sua generalidade. A ciência busca a verdade em todas as coisas. A fé relaciona todas as coisas a uma verdade universal e absoluta. A ciência verifica realidades no detalhe. A fé explica-as por uma realidade de conjunto que a ciência não pode verificar, mas que a própria existência dos detalhes parece forçá-la a reconhecer e a admitir. A ciência submete as razões das pessoas e das coisas à razão matemática e universal. A fé procura, ou melhor, supõe nas próprias matemáticas e acima das matemáticas uma razão inteligente e absoluta. A ciência demonstra a justiça pela justiça. A fé dá justiça absoluta à justiça, subordinando-a à providência. Vê-se aqui tudo que a fé empresta à ciência e tudo que a ciência, por sua vez, deve à fé. Sem a fé, a ciência está circunscrita por uma dúvida absoluta e encontra-se eternamente estacionada no empirismo arriscado a um ceticismo racionador. Sem a ciência, a fé constrói suas hipóteses ao acaso e só pode prejulgar cegamente as causas dos efeitos que ignora. A grande corrente que reúne ciência e fé é a analogia. A ciência está forçada a respeitar uma crença cujas hipóteses são análogas às verdades demonstradas. A fé, que atribui tudo a Deus, está forçada a admitir a ciência como uma revelação natural que, pela manifestação parcial das leis da razão eterna, dá uma escala de proporções a todas as aspirações e a todos os ímpetos da alma no domínio do desconhecido. É somente a fé, portanto, que pode dar uma solução aos mistérios da ciência, e é, em contrapartida, somente a ciência que demonstra a razão de ser dos mistérios da fé. Fora da união e do concurso destas duas forças vivas da inteligência, não há para a ciência senão ceticismo e desespero, para a fé, temeridade e fanatismo. Se a fé insulta a ciência, blasfema. Se a ciência desconhece a fé, abdica. Agora escutemo-nos falar de comum acordo. O ser está em todos os lugares, diz a ciência. É múltiplo e variável em suas formas, único em sua essência e imutável em suas leis. O relativo demonstra a existência do absoluto. A inteligência existe no ser. A inteligência anima e modifica a matéria. A inteligência está em todos os lugares, diz a fé. Em nenhum lugar a vida é fatal, uma vez que está regulada. A regra é a expressão de uma sabedoria suprema. O absoluto é a inteligência, o regulador supremo das forças. O ideal vivo dos espíritos é Deus. Em sua identidade com a ideia, o ser é a verdade, diz a ciência. Em sua identidade com o ideal, a verdade é Deus, retorque a fé. Em sua identidade com minhas demonstrações, o ser é a realidade, diz a ciência. Em sua identidade com minhas legítimas aspirações, a realidade é meu dogma, diz a fé. Na sua identidade com o verbo, o ser é a razão, diz a ciência. Na sua identidade com o espírito de caridade, a mais elevada razão é minha obediência, diz a fé. Em sua identidade com o motivo dos atos racionais, o ser é a justiça, diz a ciência. Em sua identidade com o princípio da caridade, a justiça é a providência, responde a fé. Acordo sublime de todas as certezas com todas as esperanças, do absoluto em inteligência e do absoluto em amor.
O Espírito Santo, o Espírito de caridade, deve assim tudo conciliar e tudo transformar em sua própria luz. Não é ele o Espírito de inteligência, o Espírito de ciência, o Espírito de conselho, o Espírito de força? Ele deve vir, diz a liturgia católica, e isso será como uma criação nova, e ele mudará a face da terra. Rir da filosofia já é filosofar, disse Pascal, ao fazer alusão a esta filosofia cética e duvidosa que não reconhece a fé. E se existisse uma fé que pisoteasse a ciência, não diríamos que rir de semelhante fé seria dar provas de verdadeira religião, que é toda caridade, que não tolera o riso, mas ter-se-á razão em censurar esse amor pela ignorância e em dizer a essa fé temerária: já que desconheces tu, irmã, não és filha de Deus. Verdade, realidade, razão, justiça, providência, tais são os 5 raios da estrela flamejante no centro da qual a ciência escreverá a palavra ser, a que a fé acrescentará o nome inefável de Deus.